Vamos lá, FBI acabou. Fala mais sobre isso. Você tá jogando a bomba assim logo de cara? Já quero polêmica, já logo no início. Ninguém é condenado a viver os sonhos que um dia você sonhou que nem eram seus, mas você escolheu aquele lugar. Sabe quando você se sente olhada de fora e a pessoa fala assim, caraca, ela tem tudo que eu gostaria de ter e ela tá abrindo mão? Me sinto nesse lugar. Aí eu falei assim pra você, amor, não sei o que eu quero, eu só sei que eu não quero mais ser gorda. Eu falei desse jeito. Ele falou, ok, então vamos resolver essa situação. Que agora eu sou uma diva, fitness, influencer, coach, gestora do lar, dona de casa não, gestora do lar. Fala galera, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos ao podcast Gestão Sem Romance, esse podcast que traz para você os bastidores de empreendedores reais do dia a dia da região de Jundiaí, de São Paulo, para mostrar o dia a dia, a gestão, como é feita, a gestão de pessoas, gestão financeira, gestão do negócio e a autogestão, para mostrar como é importante ter contato com essas pessoas para que a gente possa se inspirar e evoluir na nossa jornada pessoal e profissional. E hoje você deve estar sentindo falta, né, do nosso Gestão Sem Romance, eu, Márcio Ribeiro. Faltou alguém aqui do meu lado, né? Mas essa pessoa está na minha frente hoje. Eu vou ter o prazer de entrevistar a minha amada e querida parceira, sócia de vida. Essa pessoa que eu decidi escolher trilhar a minha vida junto com ela. Eu quero... Já estivemos em outros podcasts aqui, tanto nos podcasts delas como no nosso aqui, mas hoje vai ser uma pegada diferente. A gente vai falar de transição de carreira, a gente vai falar de mudança de vida, mudança de forma de enxergar a vida, de qualidade de vida, de propósito, de alinhamento interno. Então é um bate-papo bem do coração mesmo, a gente não preparou muito, a ideia é trazer um conteúdo para você, então... Fica aqui que vai ser muito bom, vai te ajudar bastante. Então, antes de eu passar a palavra para ela se apresentar de novo para você, se inscreve no canal, clica no sininho para você receber todos os vídeos, compartilha esse vídeo e eu quero que você, então, receba a minha convidada querida, Gabriela Ribeiro. E aí, galera, tudo bem com vocês? Gente, é até esquisito estar aqui, mas necessário. Confesso que fui pega de surpresa, mas a ideia foi mara. Obrigada, Lau. A gente tinha uma gravação agora e uma das convidadas não compareceu e ela falou, por que não falar um pouquinho sobre esse novo momento da Gabi, essa transição, acho que seria importante. E eu tô animada pra dividir os meus porquês, os meus motivos, e eu acho que... A gente já se expõe tanto, né? Você que tá aqui no canal no YouTube, você já acompanhou que os outros podcasts a gente fazia no final do ano as reflexões de como foi o final do ano, a gente trouxe as nossas metas, como fazer finanças em casais. Então a gente tem um monte de conteúdo pra você aqui no canal, então já fica aí pra você não perder nada. E vamos lá, FBI acabou. Fala mais sobre isso. Você tá jogando a bomba assim logo de cara? Já quero polêmica, já logo no início. Vamos lá, vou dar contexto então pra quem não sabe necessariamente o que é. Eu sou uma mulher empreendedora, já tem muito tempo e eu passei por transição de carreira mais de uma vez. Na verdade, nunca pensei que fosse passar por transição de carreira tantas vezes. Eu venho de banco, na verdade, antes do banco, fui jogadora de basquete, foi meu primeiro sonho da vida, durou por algum tempo, mas não fui necessariamente profissional. Aí na minha vida profissional mesmo, ali cursei estética, maquiagem, mas sempre fui uma adulta que precisava trabalhar, não dava para simplesmente apostar e construir a carreira, porque de berço as coisas estariam ali de mão beijada. Então sempre trabalhei em paralelo com outras carreiras, fui bancária e a minha ideia de vida era que eu ia transitar do banco para ser maquiadora em tempo integral, definitivamente, até o meu último suspiro de vida. Eu tinha grandes sonhos como maquiadora. Eu queria ter uma escola, eu queria ter um estúdio grande, enfim. E o mais interessante dessa história toda é que, basicamente, todos os meus sonhos enquanto maquiadora, eles foram realizados.
só que eles não foram realizados continuamente até o meu último dia de vida. Porque acho que essa é uma das minhas características. Eu acho até que é uma das características de muitas pessoas. O grande problema é que talvez as pessoas não se permitam dar vazão a essas características. E eu meio que, talvez por alguns privilégios, mas também pela minha personalidade, consigo dar vazão para isso, que são as mudanças. No meio do caminho, como eu sou meio nerdola, sempre fui estudando, me desenvolvendo, e outras coisas legais de se fazer também foram aparecendo. Então, no meio do caminho, eu tive uma empresa voltada em sociedade, voltada para a parte de construção de imagem pessoal e autodesenvolvimento. Então, a gente ensinava mulheres a se vestirem melhor, se posicionarem melhor através, principalmente, da imagem. E aí, depois disso, quando essa sociedade rompeu, aí é que nasce o FBI Clube. Ele começou pelo FBI Clube, mas só para dar contexto. O FBI Clube, então, era um clube. Não é, porque ele tá nos seus últimos dias de vida ainda. Eu tô quase em vias de fato de desligar os aparelhos. Ele é um clube de mulheres empreendedoras que completaria 4 anos agora em novembro, com o objetivo de conectar mulheres com encontros mensais, presenciais, para fazer com que a gente saia literalmente da bolha da internet, voltasse a se relacionar e se desenvolver em conjunto presencialmente, que a gente sabe que é muito, muito diferente. Eu tinha essa ideia lá no começo, mas na prática do dia a dia eu só consegui validar cada vez mais que a gente, principalmente nós mulheres, enquanto empreendedoras, muitas mães, outras não, precisamos desse presencial. A gente precisa de um lugar seguro para poder, óbvio, estudar, se desenvolver de forma técnica, mas também de forma comportamental, emocional e tal. E aí o FBI Clube se pautou nesse lugar durante quase 4 anos. Eu também não achei que ele fosse finalizar. Na verdade, há meados de 2 anos atrás, eu tinha grandes planos para o FBI Clube. Eu queria fazer grandes eventos com muitas pessoas. Eu cheguei a investir em uma plataforma, em um aplicativo nosso e, enfim, errei e acertei muito nessa jornada, mas em determinado momento parou de fazer sentido para mim. E uma das coisas que eu aprendi ao longo dessa jornada de autoconhecimento é que eu sou o tipo de pessoa, em personalidade, em valores, enfim, que eu preciso amar o que eu faço. De novo, eu quero deixar isso bem ressaltado aqui. Que poder amar o que se faz e escolher trabalhar com o que se ama e fazer escolhas é um privilégio. Tem gente que simplesmente não consegue, tem que trabalhar naquilo que foi colocado, e para fazer qualquer tipo de transição é bem mais complicado. Eu enxergo e reconheço isso. Mas tem um quesinho da inquietação e da coragem também. Quando eu não me vejo feliz e satisfeita e que eu não tô mais com o coração ali, eu simplesmente não consigo ficar. Primeiro, porque eu paro de dar o meu melhor, e segundo, porque ao passo que eu paro de dar o meu melhor, aquilo começa a me fazer mal. Infelizmente, o FBI Clube chegou nesse lugar de me fazer mais mal do que bem. Não pelas pessoas, longe disso. Eu amo a vida de cada uma das mulheres que passou e está no FBI Clube hoje. Todas as vezes que a gente tá junto, é uma interrogação que surge na minha cabeça, do tipo, será que eu deveria estar fazendo isso mesmo? Tenho uma gratidão enorme por tudo que a gente construiu, mas ao longo dos dias, as sensações, sentimentos e a pressão interna que eu mesma vinha me causando começou a me fazer mal. E junto com tudo isso, é por isso que eu falo que a internet e mesmo a vida presencial com as pessoas que a gente conhece é muito limitada, né? Ninguém dorme com os nossos olhos, ninguém tá ali o tempo todo igual você e seu próprio travesseiro, né? De saber exatamente o que se passa. Eu já recebi relatos de pessoas que olham pra mim e, tipo, jamais imaginam esse monte de percalço que eu viro e mexe conto, né? Esses sentimentos, essas dúvidas e tudo mais. Mas a verdade é que muita coisa acontece nos bastidores que as pessoas não conseguem enxergar, e foi o que aconteceu comigo. Então, junto com o fato de o FBI Clube já não estar mais fazendo sentido e não me fazendo tão bem mais, há um bom tempo na minha vida pessoal, você mais que ninguém sabe, eu vinha passando por algumas transformações. Antes ainda dessa fase atual, que é uma fase de emagrecimento, que todo mundo tá acompanhando e tudo mais, veio uma fase grande de fundo do poço, né? De tipo assim, o que eu tô fazendo da minha vida? Por quem eu tô fazendo tudo isso?
Por que eu tenho sofrido tanto? Por que a minha cabeça e meu coração me pedem para estar em um lugar que eu não consigo estar? Sendo bem explícita, assim. Eu brinco, acho que hoje faz tempo que eu não falo disso, porque é uma brincadeira com fundo de verdade, mas eu brinco que eu vim com o programinha dos cuidados domésticos, do cuidado com o lar, com a organização e tudo mais. Eu brinco que eu vim com esse drivezinho quebrado. E aí, por isso, a minha vida inteira eu me dediquei muito mais ao trabalho. Sempre tive sucesso nas coisas que eu fazia. Mas um lado meu sempre quis se desenvolver nessa parte, e mais do que querer, um lado meu sempre sofreu porque não conseguia fazer as coisas que queria. E aí você pode ouvir e falar assim, Gabi, mas você pode contratar, mas Gabi, não precisa, ainda mais hoje em dia. Concordo plenamente, durante grande parte do nosso casamento a gente terceirizou toda a parte de cuidado com o lar e tudo mais. Mas uma das coisas que o autoconhecimento me mostrou é que somos seres diferentes, e eu sou uma pessoa que valoriza em top 1 a minha vida em família. E valorizar a vida em família, para mim, pode significar uma coisa, para você outra, para a Joaninha que tá em casa, para Cláudia, para sei lá, pode significar outra coisa completamente diferente. Para mim, o cuidado com a família é cuidado mesmo, é organização, é gestão do lar, é suporte emocional, é tudo isso que eu me considerava extremamente defasada. E aí, nossa, eu só acho que eu tô me expondo bastante. Como sempre, né? E aí, a gente, enquanto casal, sempre buscou se desenvolver muito mutuamente, profissionalmente e tudo mais. E eu me sentia, enquanto parte desse casal, metade desse casal, uma perninha quebrada, sabe? Tipo assim, você... enfim, se desenvolveu muito ao longo dos anos, assumiu muitas responsabilidades, você tem sonhos muito nítidos e claros, você é uma pessoa que não tem plano B, assim, desde que a gente se conhece, você sabe pra onde você tá indo e é pra lá que você vai e pronto. E eu admiro muito isso em você, demais mesmo. E enquanto casal, a gente foi chegando em uma configuração que é legal para nós dois, mas nessa configuração, cada um dos dois tem seu próprio papel. E eu me sentia dentro dessa configuração uma cadeirinha com, tipo, 3 pés e uma perninha manca, sabe? E isso me doía muito porque eu me sentia insuficiente, não para você, porque você nunca deixou isso evidente de forma nenhuma, mas eu me sentia defasada. Eu queria entregar mais, eu queria conseguir fazer mais, mas dentro das minhas limitações eu simplesmente não conseguia. Porque, óbvio, dentro das minhas atribuições profissionais era bastante coisa, e dentro da minha vida pessoal meio que não, entre aspas, não sobrava tempo, sabe? Isso é uma coisa interessante, porque só eu tô falando, virou um monólogo e não um podcast, mas tudo bem. Tô acostumado já, relaxa. Dentro das nossas conversas, dos nossos alinhamentos, principalmente de final de ano que a gente sempre faz, eu não sei se você vai lembrar disso. Teve um final de ano que foi na casa que a gente morava na Maringá ainda. A gente sentou na mesa da cozinha para poder fazer o alinhamento lá e tal. E eu falei que o que eu queria fazer era focar, tipo, 70% do meu tempo em cuidar das coisas da casa, em me desenvolver. A gente pensava em ter filho mais próximo daquela data ainda. E que eu precisava estar nesse lugar. E você super me apoiou. Você falou que ia ser muito legal e tal, e não sei o quê. Só que eu simplesmente, acho que foi 2023, talvez. Foi logo depois que o Toby morreu e que a gente engravidou a primeira vez. Só que eu simplesmente não consegui virar a chave naquele momento, porque o meu lado empreendedor, o meu lado criativa, de negócios, ainda havia muita oportunidade, ainda tinha muita vontade de realizar muita coisa. Tanto que muita coisa aconteceu de 2023 pra cá. Eu tentei muita coisa, acertei muita coisa, em outras não. Mas essa sementinha já vinha no meu coração, tinha um bom tempo. Só que eu não sei se por... Ponto 1, esse desejo ainda de realizar muitas coisas, ou até mesmo um medo de, tipo, decidir. Uma pressão de, tipo, decidir por mudar de vida de novo. Eu que já tinha mudado tantas outras vezes. E aí, enfim, a vida foi acontecendo, até que chegou esse ano. E eu simplesmente não consigo conciliar as duas coisas. Tô falando eu enquanto ser humano, Gabriela. E eu admiro cada vez mais mulheres que conseguem ser empreendedora, ter casa, carro, família, marido e conseguir conciliar tudo isso. Eu verdadeiramente acho que é possível. Acho que é possível e eu admiro cada vez mais. Mas a Gabriela deste momento
com esse nível de consciência, com essas habilidades e capacidades, precisa escolher uma coisa ou outra. Neste momento. Não é nada definitivo, eu acredito, mas neste momento, para eu poder aprender novas habilidades, por exemplo, leva tempo. Eu brinquei com você o dia que a gente conversou, né? Eu e o meu TDAH. Tem uma mulher que simplesmente entra em casa, ela sai fazendo as coisas funcionam. Eu tenho uma dificuldade absurda de gerenciar microtarefas. Gerenciar microtarefas no meu trabalho, eu fui me adaptando ao longo dos anos, porque eu fazia muito, mas dentro de casa... Então, tipo, eu tô vivendo um novo momento. Pela primeira vez em todos esses anos nessa indústria vital, quase 36 anos. É um momento de vida em que eu tô olhando praticamente 100% pra mim e pra minha casa, pra minha família. Pra mim, pra minha casa e pra minha família. Tá do jeito que eu gostaria? Ainda não tá. Mas eu me considero, tipo, iniciante nesse lugar. Eu tô realmente em fase de aprendizado. E depois que eu viver essa fase com toda a minha energia... No futuro eu posso pensar em entender o que eu serei, entende? Ou quem eu serei. E esse seu processo no último ano aí de emagrecimento, de cuidado pessoal, o quanto que ele conecta com esse momento que você tá focado nessa fase de vida? O que vem pra você? Antes de eu responder isso, será que deu pra entender? Tipo assim, se uma pessoa X qualquer entrar nesse canal que não me conhece, deu pra entender o contexto das coisas? Deu. É porque como eu falei muito, eu tenho a sensação de que, tipo, não ficou tão linear. O quanto o processo de emagrecimento tem a ver com esse meu novo momento? Exato. Tipo assim, quanto que isso te ajudou nesse processo, né? Se tem um link entre essas duas situações ou não tem nada a ver. Tem. É uma escolha estritamente profissional e alinhamento pessoal ou não? Fala mais. Eu acho que o processo de emagrecimento me permitiu me enxergar de novo. E eu acho que é me enxergar muito mais do que o espelho em si. O processo de emagrecimento me mostrou que eu tenho disciplina, eu sempre disse que não tinha. O processo de emagrecimento me mostrou que eu gosto de me cuidar e que eu gosto das coisas bem cuidadas, coisa que talvez eu tivesse deixado esquecida e me acostumado. O processo de emagrecimento me mostrou que as coisas vêm em processos, porque eu sou muito acelerada e muito impulsiva para algumas coisas, e no processo de emagrecimento, mesmo tomando medicação, não tem fórmula mágica, é um dia após o outro, e você vai literalmente construindo o seu resultado. E o processo de emagrecimento me trouxe de volta pra mim, eu acho. De novo, eu volto a falar, não é por causa do corpo, eu acho que é por causa da energia mesmo, por causa da vida. Eu sempre fui uma pessoa extremamente viva, extremamente sonhadora, brincalhona, engraçada e tudo mais. E eu acho que todas essas pressões externas e internas, quando eu falo externas, não é de uma pessoa específica, é de tudo que a gente vai consumindo e construindo ao longo da vida. Me colocaram no lugar de eu tenho que ser, eu tenho que performar, eu tenho que fazer, as pessoas esperam determinada coisa de mim e tudo mais. E aí, esse peso externo, se você não consegue, pelo menos no meu caso foi assim, administrar tão bem, ele vai se tornando um peso interno. Então eu percebi que ao longo dos últimos anos, eu fui me tornando uma pessoa pesada. Eu já não tinha mais a leveza e a vitalidade que eu tinha antes. Uma pessoa pesada, literalmente. O peso físico era totalmente simbólico aquilo também pra mim. Metafórico, né? Exato. E... Você não liga não, que eu faço às vezes a gente em casal, né? Agora que ela emagreceu, rola uns bullying... O bullying retroativo. Agora... Piadas que antes ele não podia fazer, agora ele pode. Piadas pesadas, diga-se de passagem. Não, isso aí era... Foi mal. E aí? Então, a resposta é sim, teve tudo a ver com a coragem e a certeza para tomar essa decisão nesse momento. Porque, obviamente, eu tô muito mais autoconfiante, a gente tá muito mais alinhado, eu tenho, acho que, menos medo do que pode vir a ser. Sabe quando você consegue meio que realizar uma coisa que você considerava impossível? Sempre foi um desafio pra você, né? Sempre foi um ponto a ser superado, desde né? antes de você, desde que eu me conheço por gente. Eu era uma criança gordinha e isso tava, tipo, impregnado na minha...
Gabizei. Isso estava impregnado na minha identidade, assim. E isso é muito importante de ser percebido. Esses dias eu vi um vídeo de uma menina. Velho, quase. É que eu não ia comentar, porque daí ia ter que explicar, ia virar uma discussão, eu não ia entender a minha boa intenção no comentário. Mas é uma menina que ela está em sobrepeso hoje, ela já foi obesa e ela tá querendo virar fisiculturista. Então ela tá postando todo o resultado dela e tudo mais, mas ela tá, tipo assim, pura por enquanto, não tá tomando nem medicação pra emagrecer. Só que ela tem depressão e transtorno alimentar no sentido de compulsão. E, ela posta todo o processo e várias vezes ela posta chorando, posta deprimida e na luta e tal, e sabe? E eu pensando, mano, por que ela não recorre àquilo? Tipo, foi tão bom pra mim, eu sei como me ajudou a sair desse lugar, e aí, óbvio, depois você mantém na mentalidade, mas se é tão sofrido pra você e você tem uma opção, por que não, uma opção que não é hoje uma cirurgia e tudo mais? Sim, por não é que tão não, invasivo, né? Mas a questão foi que ela fez um vídeo falando assim, eu sou obesa, mesmo estando hoje em sobrepeso, eu sempre serei uma pessoa obesa. Eu sempre serei. Nossa, aquilo me doeu o coração de um jeito que eu falei, velho, o simples fato de você afirmar isso pra você com tanta certeza assim, é um decreto. Infelizmente, você pode emagrecer o que for, você vai voltar a ser quem você era, se isso tá marcado em nível de identidade pra você. Sim. Porque é o papo de coach agora, né? Vamos fazer aqui no podcast Chá revelação. Não, também, depois a gente faz esse... tem que explicar, porque se você falar chá revelação, a pessoa vai achar que é outra coisa. Não é de neném, não. No máximo vai ser do shape no final do ano. Vamos fazer um quadro, Momento Coach. Momento Papo de Coach. Momento Papo de Coach. Acho que vale a pena a gente colocar aqui no canal. Vale, porque a gente precisa defender os coaches. O coaching. Não, depende. Tem alguns que não são defensáveis. O coaching. Tem alguns coaches que não são defensáveis. Você não entendeu. O coaching é a ferramenta e não os coaches, as pessoas. Boa. Mas o que eu queria dizer aqui do Papo de Coach, assim... Quando a gente fala de crença é uma profecia autorrealizável. Então, nada mais é do que aquilo que você de fato acredita. Se eu acredito que tomar água me faz bem, vai me fazer bem. Se eu acreditar que isso não é bom, a chance de eu beber menos água, de eu me afastar disso, de dentro de mim eu construir esse tipo de pensamento, e pensamento vai condicionar as minhas ações, vai me afastar. Então, quando a pessoa afirma eu sou obesa... Beleza, talvez na cabeça dela ela não tá com essa certeza, ela não quer impregnar dessa forma, mas é aquilo que você fala. E se você declara com tanta veemência assim que você como é que quando você fala que você é algo, é estático, não tem como mudar. Uhum. E aí, se eu não posso mudar, já tá fixo. Então, já era. Eu sou obeso e já não tenho como fazer diferente. É muito perigoso isso. Eu entendi a linha de raciocínio dela. Ela quis dizer que, ok, eu descobri que a obesidade é uma doença que eu tenho, entende? É completamente diferente. Sim. Eu estou lidando com a questão da obesidade na minha vida neste momento. E eu terei que ficar alerta pelo resto da tipo vida, uma pessoa porque adicta. É uma depressão mesmo, entende? Mas é muito diferente você falar sobre a condição e sobre o ser. E aí eu falei, velho, e isso pra mim é que muda tudo. Porque acho que a minha vida inteira talvez eu tenha me enxergado como uma criança gordinha, como uma mulher gordinha, como uma pessoa gordinha. Tanto que a gente já falou sobre isso outras vezes. Eu já tive em meditação cena de fechar o olho e me enxergar imensa, entendeu? E eu cheguei nesse lugar. Talvez não tão caricato quanto a memória que eu tenho, que era tipo uma pessoa muito gorda estourando o sofá, assim, tipo, era bizarro. Mas, e de novo, nenhum problema com essa condição. Quando eu falo muito gorda, estourando o sofá, eu não tô falando sobre estética nem nada, tô falando sobre o prejuízo que isso traz pra vida de qualquer pessoa, Sim. né? É nesse grau, entre aspas, de repulsa com a obesidade e não com a pessoa que é gorda. Acho que isso que é importante de ser dito. Porque... E entender que a pessoa que tá do outro lado também, ela também... Ninguém chega numa situação de dor, porque muitas vezes a pessoa tá sofrendo. Pode ser que ela não aceite, ela conte uma história pro mundo que ela... Ai, tá tudo bem, eu me amo assim. Beleza, se amar faz parte do processo. Tem que se amar mesmo de qualquer jeito. Isso é bem básico. Uhum. Mas pode ser diferente, pode ser melhor. E então, às vezes a pessoa não conseguiu se enxergar como você em alguns momentos não se enxergava, né? Não tinha essa percepção. E você só consegue perceber quando você sai.
do estado. Começa a sair um pouquinho, né? Quando você começa a olhar, opa, eu tava assim e já hoje eu estou aqui e já houve uma mini evolução, isso acaba virando um processo de fortalecimento mesmo para poder querer mais, né? Então, mas muita gente ainda não tá numa fase tão clara assim, aí tem que ter muita empatia também. Eu era muito triste, eu sentia muita dor, muita tristeza, Eu não me conformava de estar daquele jeito, mas emocionalmente, acho que o visual, o físico, eu já tinha me acostumado. Tanto porque a gente brinca sobre isso, né? Tipo, eu não me percebia como eu tava, você não me percebia como eu tava, e graças a Deus por isso eu brinquei com ele. Mas eu sentia muita tristeza, eu me sentia limitada, eu sabia Mas não era que um negócio também exposto, porque, assim, eu vivo com você e você não... Por mais que às vezes eu ficava incomodado de algumas reclamações, mas não era uma reclamação, nossa, eu estou triste, estou infeliz com a minha vida, com o meu corpo, ou do jeito que eu tô me sentindo. Era mais, tipo assim, cansaço Mas, cara, quem quer viver uma vida se arrastando? Eu acho que esse é o X da questão, amor. Tipo assim, eu não ficava o tempo todo reclamando porque talvez eu não tivesse consciência naquele momento que meu estado físico me trazia aqueles sentimentos e emoções, entendeu? Sim, faz sentido. Eu não tinha essa consciência. Mas, eu perdi a linha de raciocínio, na realidade. Bom, eu não tinha consciência de que meu aspecto físico me trazia aquelas emoções, mas a Gabriela que se sentia daquele jeito não era quem eu sou. Não era quem eu queria ser, não era... Acho que essa incompatibilidade, essa incongruência, eu percebia que eu tava meio que vivendo errado, sabe? Eu falava, pra onde que eu tô levando minha vida? E não era profissional. Isso que é muito foda, tipo assim... Aí, o palavreado. Às vezes as pessoas... E eu me sinto muito julgada em alguns aspectos, tá? Porque eu tenho algumas habilidades e competências que são muito bem vistas pelas pessoas. E aí, às vezes, as pessoas podem minimizar as coisas que são difíceis pra mim, porque eu tenho facilidade em coisas que a maioria das pessoas tem dificuldade. Por exemplo, eu sou muito comunicativa, eu tenho facilidade em gravar vídeo, qualquer negócio que eu invente na cabeça, eu vou convencer 10, 15, 30 pessoas a fazer o negócio acontecer, e eu tenho essa facilidade. E eu lido com mulheres que não têm essa facilidade. Então, sabe quando você se sente olhada de fora e a pessoa fala assim, caraca, ela tem tudo que eu gostaria de ter e ela tá abrindo mão? Sabe assim? Eu me sinto nesse lugar. Outra coisa, o TDAH. Nossa, mas ela é tão inteligente, ela fala tão bem, ela é tão desenrolada no trabalho, não é possível que seja tão difícil assim. Eu me sinto essa pessoa sempre, tipo, na metade. Muito bem vista e as pessoas não entendem por quê, talvez eu sofra com algumas coisas. E do outro lado, que é o meu lado íntimo, eu tô sempre sofrendo com alguma coisa muito intensa, porque eu acho que eu não deveria estar sofrendo, justamente por conta dessas características. Fez sentido? Então eu me sinto sempre... estando sob pressão de alguma maneira. Obviamente, essa pressão é uma pressão muito mais criada do que verdadeira. Muito mais observada e que vem das minhas crenças, do que eu acredito, do que das pessoas de verdade. Mas não quer dizer que porque eu criei que não exista. Muito pelo contrário, as coisas que a gente cria na nossa cabeça normalmente são muito mais reais do que algumas coisas que são reais. Acredita, sim. É verdadeiro, exato. E aí eu disse tudo isso para dizer que pela primeira vez na vida, e eu acredito que o processo de emagrecimento tenha me trazido essa força, o nosso alinhamento enquanto casal também tenha me trazido essa força, pela primeira vez na vida, eu decidi tomar as decisões que eu quero tomar por mim, independente do que eu acho que as outras pessoas vão pensar. Ótimo. E isso parece muito fácil, mas é difícil pra cacete. Não é fácil. Mas parece. Muitas pessoas... Não, mas fácil é falar. Porque tem muita gente que tá no emprego que não quer, porque... Ai, mas como você vai abrir mão de um trabalho? Tem gente que tá num casamento só pela imagem ou pelo que os outros vão pensar, porque a igreja fala que não pode separar. E aí a pessoa fica num casamento... É verdade. Sem amor e sem respeito. A pessoa, enfim, tá numa sociedade que não tem coragem de chegar pra pessoa e falar, viu, não dá mais porque quebrou o valor aqui, a gente não tá mais alinhado. Então, assim, e elas vão continuando em coisas que... porque em alguma parte um pedacinho funciona, 5% funciona, 95% não, a pessoa continua. Porque ela não tem coragem de assumir
as próprias vontades. Ela não tem vontade, ela não tem coragem de assumir, tipo assim, tá, eu estou disposto a fazer diferente, a testar e errar e falhar e pagar um preço aqui. Então, assim, não é fácil. Isso aí muita gente pode até julgar e falar, mas no dia a dia ninguém faz. Porque se fosse assim, a gente não teria tantas pessoas buscando estabilidade, buscando segurança, buscando apoio, buscando que alguém pegue na mão e carregue essa pessoa. Viver nos próprios termos não é simples. Poucas pessoas conseguem viver nos próprios termos. E pra mim, tudo que eu faço me encaminha pro lado que é mais fácil, que é a minha vida profissional. E às vezes eu falo, as pessoas pensam, nossa, ela é a fodona. Não é. É que eu tenho um grau de adaptabilidade grande, eu tenho um grau de criatividade grande. Então, tipo assim, fazer do limão uma limonada é uma habilidade gigante pra mim no empreendedorismo. Então, tudo que acontece na minha vida meio que me empurra pra esse lado. Então, sempre que eu penso em quero dar uma pausa, acontecem 300 coisas que me colocam naquele lugar. Quero olhar mais pra mim. Sabe, parece que o outro lado se abre pra me testar. É isso mesmo que você quer? Esses dias, a gente teve o último encontro do FBI Clube. Graças a Deus eu tenho a Laura, que é um anjo na minha vida, que às vezes me entende mais do que eu mesma. Inclusive tem liberdade poética pra me frear hoje em dia, então me ajudou muito. Mas a gente teve o último encontro do FBI Clube, que eu não tinha programado nada. Mas a gente tem as nossas amigas cartinhas aqui, que elas sempre funcionam. Então a gente pega lá, cada uma tira uma pergunta, e na roda a gente fica conversando sobre os mais diversos assuntos. E uma das coisas muito legais do FBI... de coaching. De coaching. Pois é. Desculpa, foi mal. E uma das coisas mais legais do FBI Clube é que a gente acabou criando um lugar seguro, onde as mulheres falam sobre coisas que vão além de empreendedorismo. Então tinham 10, 12 meninas lá, e a gente foi conversando e falando, e eu também me abri pra caramba e tal. E aí uma se emociona daqui, a outra dá conselho pra outra dali. É uma coisa louca que é uma delícia. Na hora que a gente tá junto ali, é uma delícia. Mas como eu falei, todos os outros 29 dias me trazem pressão, organização, gestão, enfim. Aí no dia... Todas, praticamente. Ai, mas bem que podia não acabar, né? A gente gosta tanto, Gabi. Olha que incrível isso que você fez. Isso que você fez é maravilhoso. Pouca gente consegue fazer. A gente vai sentir muita falta. Eu até me emociono porque eu tenho muita gratidão. O FBI Clube, não sei o quê. E eu não falo com sarcasmo, muito pelo contrário. Eu falo com amor por cada uma dos feedbacks que eu recebi. E aí, no final desse encontro, eu tava quase declinando de declinar, entendeu? Eu tava, ai, tá bom. Cancela o cancelamento. Cancela o cancelamento. Ai, tá bom, quem sabe, né? Eu consiga deixar mais leve, aí logo a gente faz assim, assado. E aí, enfim, não fica mais leve. Eu sou o rosto do negócio, as pessoas esperam alguma coisa de mim. E esperam, essa parte não é criação da minha cabeça, é um negócio, querendo ou não, eu tenho responsabilidade com, entre aspas, a liderança daquele grupo. E aí, na hora que finalizou, eu tipo, meu Deus, o que foi isso? Eu quase... cancelei o cancelamento. Aí a Laura falou, Diva, pensa com carinho, você sabe como é que você fica o resto dos dias, tá na hora já, a gente sabe que tá na hora, você tá vivendo esse luto desde o final do ano passado, não sei o quê. A Laura, nossa anciã. A nossa anciã de 20 anos. Não sei o quê, porra... Verdade. Aí, no dia seguinte, veio a montanha, né? A gente ficou 3 dias lá na montanha. De novo, a montanha foi uma virada de chave. Você agora é uma legendária? Agora eu sou, uma trilheira. Aí foi surreal, 3 dias de superação também. Eu ia te perguntar, como é que é essa versão trilheira? Vamos lá. Calma. Ele tá pulando assunto. Eu não finalizei ainda nem o que aconteceu. Você já sabe, mas as pessoas não sabem. Continua. Eu até perdi linha de raciocínio. O que eu tava falando? Você tava falando que depois virou trilha. Não tem nada de trilha. Trilha, no outro dia veio a trilha, ponto. Falou. Tá, no outro dia veio a montanha, mas a montanha serviu pra me ajudar a validar e refletir várias coisas. Depois a gente fala sobre ela. Mas o resumo da ópera eu quase disse sim ali. Mas se eu tivesse dito sim pra ela, seria por 2 motivos. Por elas e não por mim. E a parte que era por mim seria pro meu ego, e não pra parte de mim que quer estar livre de verdade. Ia ser pelo meu ego do tipo, meu Deus, elas gostam tanto de mim, elas gostam tanto disso tudo que eu criei, é tão importante pra elas que elas vão... Ó como eu sou foda, o que elas vão fazer sem mim? Cara, o que elas vão fazer sem mim? Elas já estão fazendo, elas fizeram muitas coisas, enfim. E aí...
me veio uma certeza ainda maior de que era hora de falar um não pro outro e um sim pra mim, sabe? Ótimo. Enfim, aí tô falando, só pra você entender qual é a decisão especificamente, tá? Eu meio que estou em um período sabático. Eu estou parando e findando o FBA Clube, estou parando e findando todas as minhas mentorias, e não pretendo atender mais nesse lugar, pelo menos não por hora. Exceto se alguém vier daqui a alguns meses com um projeto que eu fale, meu Deus, quero muito trabalhar nisso, vai ser prazeroso pra mim. Aí eu vou entrar. Mas em paralelo a isso, tem uma coisa que eu valorizo muito, que é a minha marca pessoal. Isso foi uma coisa que eu sempre defendi, porque estar em um momento sabático hoje é uma parte, entre aspas, da minha vida e da minha carreira. Então, daqui, sei lá, 1 ano, quando eu decidir voltar a trabalhar, ou quando eu quiser dar continuidade em alguma coisa, é importante que as pessoas tenham uma memória sobre mim, que elas saibam quem eu sou, que elas tenham uma percepção ainda. Porque qualquer lugar que eu queira me alocar, ou qualquer outra coisa que eu queira fazer, eu dei continuidade, eu não fiquei sumida. Então, isso é muito importante pra mim. E aí, desde o final do ano passado, eu voltei a produzir conteúdo com tudo, mas produzir conteúdo muito sobre a minha autenticidade. Isso tem dado muito certo. E aí, isso me abriu a percepção de que sim, eu posso trabalhar de forma paralela, mas de forma mais firme daqui 1 ou 2 meses, porque eu tô em fase de organizar minha casa. Quero dar um 360 na minha casa. Com publicidade, com influência e tudo mais, mas uma influência que use um pouco do meu intelecto, use a minha parte reflexiva. Não vai ter dancinha no TikTok? Não, pode ter um pouco de humor, mas dancinha não é o meu forte. Eu vou mais espantar as pessoas se eu quiser dançar. Ou mas quebrar tudo na casa. Exato, também é uma possibilidade. E aí começar a trabalhar um pouco essa questão da influência a blogueiragem de uma forma fala positiva. Do jeito que o povo quer saber, a blogueira. A blogueiragem, a blogueira que habita em mim tá viva de novo desde dezembro, menino. Aí, o engajamento melhorou, ó. Isso é uma Porque a galera quer entretenimento, ela não quer conhecimento. Quer piada, e quer ver que você tá magra e linda, entendeu? Ai, como você tá ali. Isso é uma coisa triste, tá? Isso é muito feliz pra mim, porque eu tô vivendo esse momento. Mas é impressionante que as pessoas te param. Para de ser coach e fala qual é o seu treino. Elas param 1 segundo da vida delas pra te fazer um elogio quando elas veem que você tá bonita e bem. E graças a Deus, essas mesmas pessoas que me seguem não iam no meu post falar, menina, tá enorme, tá na hora de emagrecer, né? Graças a Deus que o contrário não se aplicava comigo, mas é impressionante quando a gente tá bem, isso influencia também o comportamento das pessoas ao nosso redor. Bem e bonita. Tá falando que eu sou gostosa aqui, viu, gente? Falou. Não falei. Falou sim. Obrigada. Agora entra no assunto da trilha. Qual que é o seu momento legendária? Conta. Meu momento atual é igual quadra de escola. Eu estou poliesportiva. Entendeu? Cara, tudo começou no beach tênis, metade do ano passado, aí eu me apaixonei, aí eu percebi que eu tava uma lontra, aí a gente alugou uma bicicleta, aí eu comecei a fazer bicicleta em casa, aí eu não conseguia fazer nem 15 minutos nessa bicicleta, mas eu fui persistindo aos pouquinhos. Pela primeira vez na minha vida, eu acho que todo o meu processo tá funcionando porque eu fui aos pouquinhos. Então, eu comecei o beach tênis, um pouquinho de bicicleta, aí nesse momento o fundo do poço ainda tava chegando, eu não tava na subida, então eu tava tentando, tudo sempre muito difícil. E o começo é muito difícil, porque você se sente pior ainda mais eu que já fiz esporte muito tempo na minha vida, que já consegui ter bons resultados, tinha um preparo físico legal, me ver na merda era horrível, até o momento da virada de chave, que foi um momento em que você estava em um curso de desenvolvimento pessoal, me ligou, eu tava no carro, no estacionamento do postinho de saúde, a gente conversando, e aí você me perguntou, tá, amor, mas o que você quer? Aí eu falei assim pra você, amor, não sei o que eu quero, eu só sei que eu não quero mais ser gorda. Eu falei desse jeito. Eu lembro. Eu não sei o que eu quero, eu só não quero mais ser gorda, eu tô cansada. E você sabe o que tudo isso significou, essa frase, né? Ele falou, ok, então vamos resolver essa situação. E aí, a partir desse momento, foi quando eu busquei ajuda mesmo. E eu acho que assim como muita gente que segue a gente, eu tinha medo de buscar ajuda. Ponto 1. Primeiro, porque eu já tomei medicação antes, já tomei os Ozempic, Saxenda, acho que eu já gabaritei, tomei todos, né? Um deles eu emagreci, mas engordei tudo de novo, mas alguns deles nem resultado eu tive.
E medo, então, de investir mais uma vez e fracassar. Acho que eu não conseguiria lidar com esse fracasso mais uma vez. E segunda coisa, eu tinha medo do investimento financeiro. Então, tipo, sabia que era uma medicação mais cara, não sei o quê. Nesse ponto, o seu apoio foi fundamental pra mim. Ele falou, não importa, é a sua saúde. Quando se trata da minha saúde, a gente não vai atrás? Sim, a gente vai atrás. Então, se trata da sua saúde, a gente vai resolver. No dia seguinte, eu tinha marcado consulta com o Bruno e dali já comecei o tratamento. No que eu comecei o tratamento, definitivamente uma chave virou na minha vida, porque, de novo, tava tendo investimento financeiro e eu sentia que era literalmente meu último grito de misericórdia. E aí eu acho que neste momento da minha vida era o grito de misericórdia pelo motivo certo. Eu acho que todas as outras vezes não tinha funcionado porque eu estava fazendo pelo motivo errado. Quando foi pela minha vida, pela minha vitalidade, por quem eu queria ser de verdade, aí a chave virou. Enfim, aí começou todo o processo de emagrecimento e com o processo de emagrecimento, você vai literalmente evoluindo. Então, o que aconteceu comigo foi exatamente isso. Quanto mais peso eu diminuía, mais energia eu ganhava. Então, eu comecei a fazer o hot yoga em dezembro. Ainda em outubro, eu comecei a fazer musculação, mas ainda muito tímida. Eu ia na Sky Fit ali, eu pegava meus pezinhos, eu ia no cantinho da academia e fazia localizado, porque eu não me sentia confortável nem de andar na academia. Aí virou o ano, você me levou pra fazer uma trilha no dia do nosso aniversário de casamento. Foi super desafiador, quase morri, mas foi muito legal, porque é isso, você tá nesse momento de superação e cada check que você dá numa nova coisa te dá mais um pouco de gás. No mês seguinte, acho que a gente fez uma outra trilha que foi difícil pra caramba, meu joelho doeu pra caramba, mas eu não parei, eu continuei fazendo musculação. Aí cada vez que eu voltava no Bruno era menos peso e mais energia, menos peso e mais energia. E aí é meio que aquela lei da inércia, né? Um corpo que está parado tende a permanecer parado e um corpo que está em movimento tende a se manter em movimento. É exatamente o que eu sinto. Sinto quando eu tava parada. Uma máquina que não para. Uma máquina que não para. Aí hoje eu faço beach tênis, faço hot yoga, faço musculação, arrisco na corrida, faço aula de spinning. E o meu marido me levou pro universo das trilhas. A gente fez uma em janeiro, uma em fevereiro. Não, em fevereiro não teve, eu acho. Teve janeiro, fevereiro, março, abril e comecinho de maio. Olha, a gente já fez uma trilha por mês. Enfim, ele foi subindo, você foi subindo os níveis comigo. Foi uma tipo Serra do Japi, aí uma outra que eram quilômetros um pouco maiores que eu passei mal nessa trilha. Teve um fato, enfim, cômico que aconteceu no meio da trilha. Mas eu consegui fazer, tipo, 15 quilômetros, acho que foi. Aí depois na outra era muito subida e eu consegui fazer essa subida. E aí na outra, foram 4 que a gente fez, né? Aí agora na outra ele já me levou pra mais difícil de todas, que era a Travessia Marins Itaguaré, que foi de longe a coisa mais incrível e transformadora e maravilhosa e linda e desafiadora que eu já fiz na minha vida. Me apaixonei completamente. A trilha é uma das trilhas mais técnicas, assim, de escalar, de trekking, escalaminhada. Peso, né? Porque você anda com a cargueira aí com 15 a 20 quilos nas costas. Então foi realmente uma trilha muito desafiadora. Tanto para quem tem experiência, por exemplo, eu já me considero uma pessoa experiente nesse mundo, que eu faço isso desde 2019. Então foi difícil para mim. Mas para quem tava na primeira trilha de verdade mesmo, as outras foi treino, vamos falar assim, você foi as super outras bem. foi café com açúcar, né? Você foi Café com açúcar. Café com leite. Café com leite. Você mandou muito bem mesmo, você foi incrível. E o fato de, tipo assim, ver o meu corpo respondendo, ver que eu tava cansada, mas não tava no nível de exaustão morta, ver que eu tava com flexibilidade, com força pra subir nos lugares, que eu não perdi pra minha mente em nenhum momento, que eu não fui aquela pessoa que ficou reclamando o tempo inteiro. Meu, foi muito satisfatório, muito, muito. É uma parte da vida, assim, que a gente já conversou sobre, eu quero com certeza continuar fazendo, porque é mágico, assim. Esse mês já tem outra. Dia 31 já tem outra, logo já tem outra. E assim, não é nada que a gente consiga explicar em palavras. Eu acho que eu meio que gosto de ter umas coisas tão minhas que é difícil de explicar pras outras pessoas, tipo, só vivendo assim. E eu acho que essa parada de trilha é meio que isso, sabe? É bem contra-intuitivo, né? Porque você tá ali no meio do mato, uma situação bem desafiadora realmente, de você ter o peso, o esforço físico.
alguns trechos com pouca água, com comida limitada, então é bem legal o desafio. Para mim, a montanha ela tem muito a ver com uma metáfora da vida, né? Muitas vezes a gente tem um desafio, um plano, um topo de uma montanha que a gente quer, e pagar o preço durante a jornada é muito importante. Às vezes tem gente que fica parado olhando para a montanha e não dá o primeiro passo. Ou quando faz a trilha, muitas vezes está com um peso exacerbado, assim, que não consegue, ou sofre na subida muito mais do que deveria. Então, eu sempre trago essa metáfora para mim, tipo, qual é o peso que eu tô carregando, quais são os aprendizados que eu posso ter na montanha de verdade e como é que eu levo isso para a vida real, sabe? Então, é muito... Por isso que eu amo esse esporte, assim, é algo que realmente mudou minha vida. E me ajuda a ser uma pessoa melhor, me ajuda a ser um empresário melhor, um empreendedor melhor. Então é muito válido. Você trouxe a sua parte da analogia. Tem uma coisa que eu queria falar, principalmente pra mulherada que segue a gente. E aí agora te ouvindo me faz sentido trazer a analogia da montanha também. Eu ia dizer o seguinte: ninguém é condenado a viver os sonhos que um dia você sonhou para sempre. Ninguém é condenado a viver os sonhos que um dia você sonhou que nem eram seus, mas você escolheu aquele lugar. Você pode escolher ir até determinada parte do caminho e não necessariamente chegar até o cume? Pode. Como aconteceu comigo em um dos cumes na trilha. Mas você pode também escolher caminhar essa jornada, subir, descer, se esforçar para chegar ao cume, que seria o seu sonho realizado, mas não ficar lá para sempre. Na montanha, as pessoas escalam, vão ao cume, apreciam a vista e colocam o nome lá, ficam muito felizes, têm aquela sensação, mas em algum momento elas voltam dali e vão procurar o próximo cume, sabe? Uma das coisas que eu refleti muito depois que eu tomei essa decisão aqui, foi que isso não é a primeira vez que acontece na minha vida, de eu mudar de sonho e me permitir viver o próximo sonho, e que todos os outros sonhos que eu tive, eles foram realizados. Eles talvez não tenham sido realizados no nível que eu idealizei no começo, mas em algum momento nessa jornada, aquela idealização parou de fazer sentido. E na minha cabeça não faz sentido eu perseguir algo que eu idealizei para sempre, se em algum momento do caminho aquilo deixou de fazer sentido e outra coisa passou a fazer mais sentido. A gente não pode ser condenado a realizar aquele sonho e ficar ali para sempre. É uma ideia fixa, né? Eu não posso fixar numa ideia e viver isso porque eu tenho que ser assim. Essa palavra é muito difícil, eu tenho que, né? Acaba realmente aprisionando as pessoas. Tipo assim, eu tenho que ser isso, eu tenho que fazer isso. E ninguém tem nada. Tipo assim, é claro que a gente tem responsabilidades, a gente tem situações. Então, cada cenário é um cenário, um contexto, né? Sim. Mas ter essa análise e saber exatamente qual montanha você quer subir, porque nem toda montanha você tem que subir. Então não é porque existe a montanha lá que você vai subir, tipo assim. Então, cara, essa não é pra mim. Eu vou para uma próxima e tá tudo bem. Escolher o desafio e aí é importante quando estiver no desafio, mergulhar de cabeça, exato, fazer o seu melhor e chega lá, fez o melhor, fez, ótimo, vai para casa, comemora e vamos para cima. Vai pro próximo, né? E na verdade, hoje quando eu olho para trás, em algum momento da minha jornada, talvez eu tenha pensado, poxa, mas mudei de novo, tipo, será que eu não vou conseguir ter uma coisa que eu vou até o final? Eu pensei, cara, não casamento, de preferência. Não, isso com certeza. É que isso nem passa pela minha cabeça. Olha que louco. Tipo, é tão um nível de identidade que nem é uma possibilidade. Mas eu digo todas as outras coisas. Quantos cumes eu alcancei? Não é como se eu tivesse desistido no meio do caminho. Quando eu olho pra trás, eu penso, caraca, eu tive história pra caramba. Eu fui jogadora de basquete durante um tempo, eu fui maquiadora, eu viajei pra fora, eu tive meu estúdio, eu tive uma empresa em sociedade, eu já trabalhei em banco, eu já fiz tantas coisas que foram histórias com começo, meio e fim, que eu me dei a oportunidade de viver. Tem muita gente que por medo não muda, por medo não ousa, por medo não... Enfim, isso é uma coisa da qual eu mergulho bastante. E acho que uma das minhas missões, dos meus propósitos, justamente é provocar outras mulheres a se oportunizarem dessa maneira também. Acho que principalmente na parada do casamento, isso é muito foda, assim, porque a gente tem um casamento maravilhoso e eu sei que a gente vai ficar pra sempre junto, mas não é essa a realidade da maioria das mulheres.
Só que existe aquela crença base que é o qualquer coisa tudo. A forma como você faz uma coisa, você faz todas as outras coisas. Então, se você é corajosa pra tomar decisões, arriscar, mudar e agir por você, pelos seus valores, se no casamento, por exemplo, você tá infeliz, aquilo não tá te fazendo bem, você tem que escolher mudar também. Assim como, com certeza, em algum momento, se a gente errar no meio do caminho, que eu tenho convicção que não, nem eu, nem você somos pessoas que vão se manter num lugar em que não faz sentido, conhecendo a gente como eu conheço. Sim. O detalhe é que, muito possivelmente, a gente não vai deixar isso acontecer. Mas somos pessoas corajosas o suficiente pra não ficar infeliz em qualquer situação que seja, né? Faz total sentido. E a gente indo pro nosso final aqui, porque eu tenho que ser o gestor do eu meu não tempo. quero ir pro final, que eu gosto de ficar falando. Eu tenho uma sensação muito grande de que eu falo e não falo nada. Que qualquer pessoa que for entrar aqui aleatoriamente vai achar que eu sou maluca. Que louca essa louca. Maluca, não deu pra entender eu nada. tenho essa sensação muitas vezes. Quê? Mas qual que é o resumo da história? Qual que é o resumo? Fala qual que é o resumo, essa é a pergunta. Que agora eu sou uma diva, fitness, influencer. Coach, isso é muito importante. E também sou dona de casa, gestora do lar. Dona de casa não, gestora do lar. Porque dono de casa todo mundo é, né? Em algum momento. Sou gestora do lar. Estou muito feliz por isso. Minha mãe não bota muita fé, não. Outro dia eu tava lavando o banheiro, liguei pra ela. Falei, mãe, tô lavando o banheiro. Ela falou, ih, quanto tempo você vai aguentar essa vida, hein? Falei, não sei, me deixa, que eu tô feliz lavando meu banheirinho. Enfim, é isso aí. E o que você pode trazer pra quem acompanha a gente até agora, como talvez um ponto de virada e algo que a pessoa pode trazer uma reflexão que faça sentido além de tudo que você já trouxe aqui? Eu acho que é o maior papinho de coach do universo, mas que eu amo, é o seguinte: você não pode se conformar em ser menos do que o que você pode ser e você deseja no seu íntimo ser, por medo de alguma coisa, por insegurança, por perfeccionismo, entende? Porque muitas variáveis podem deixar uma pessoa estagnada, mas eu não aceito que nenhuma delas seja o medo do que os outros vão pensar, o medo do erro, o medo da falha, porque todas essas coisas vão acontecer inevitavelmente. Então, acho que o maior aprendizado que eu tirei da minha jornada e que eu posso deixar para as pessoas é isso: vai atrás da sua melhor versão. Clichê pra caramba, mas é a sua melhor versão, é a melhor versão de Gabi, a melhor versão de Márcio, a melhor versão de Laura. Esquece a melhor versão da Virgínia. Você precisa, no meio dessa jornada, entender o que faz sentido pra você. Foda-se se quando você descobrir isso, alguém achar que você é louca. Se esse alguém não é uma das pessoas mais importantes e relevantes da sua vida, você vai mandar essa pessoa pros quintos e vai seguir a sua vida. Então, até porque quem critica muitas vezes é quem não constrói. Porque quem faz não critica, a pessoa olha, entende e segue. Tipo assim, não tem muito... E aí, quando eu tô falando de quem faz, quem tem sucesso e tudo mais, eu tô falando de, tipo, qualquer coisa. Exato. Porque, por exemplo, eu hoje tô escolhendo não fazer nada do que as outras pessoas olham pra mim e pensam que é sucesso pra mim. Mas eu já vivi esse sucesso, eu já cheguei até onde eu acho que eu poderia chegar até o presente momento, e eu quero viver outro sucesso. Mas a Gabi é louca, mas nossa, se eu for... Eu estou feliz assim, a pessoa mais importante da minha vida tá feliz assim, e essa é a nossa vida. Quem que é a pessoa mais importante? Você, carequinha. Agora sim. As pessoas se limitam muito por gente que elas nem conhecem. E isso é muito sério. E só pra finalizar, a vida... Eu não acho que a vida seja... Essa vida é uma só, né? Eu tô aprendendo que tem várias e várias e várias outras, mas este momento aqui agora que você tá vivendo é só aqui e agora. Então, tipo assim, não tem porquê você achar que você tem todo o tempo do mundo, porque você não tem. Se você tem muita vontade de fazer alguma coisa, tá muito infeliz com alguma coisa, você mete o louco, vai e faz, porque talvez você não tenha a oportunidade de fazer de novo. Então, acho que é isso que eu diria. E, especificamente para as mulheres... parem de repetir coisas que, na verdade, vocês nem acreditam. Eu vejo gente com a tatuagem seja forte e corajoso sendo medroso e fraco pra caramba com os próprios objetivos. Então, se você fala alguma coisa, fale e faça. Eu acho que esse é o mais importante.
respeitar os próprios valores também, né? Entender, tipo assim, muitas vezes, muita gente em algum momento acaba esquecendo quais são os valores, o que é importante, o que é propósito e acabam se corrompendo por besteira, tipo assim, procrastinando, tomando decisões que não tem nada a ver com aquilo que ela quer e pra onde ela quer ir, por falta de autoconhecimento mesmo, de autoentendimento, de olhar e falar, pô, velho, é isso que eu preciso pra mim, é isso que eu quero. E muitas vezes o problema ele é maior do que realmente ele é, né? Então, às vezes é uma decisão que você tá colocando como um negócio, um bicho de 7 cabeças, mas na verdade, às vezes é só um gatinho. A gente ele só tá numa sombra ali, com uma luz estranha, e você tá olhando pro reflexo e parece que é maior do que você imagina, né? Então, muitas vezes é olhar e ir com medo mesmo. E só pra finalizar, me veio uma outra frase na cabeça que é a seguinte. Deu branco lá. Veio a frase e sumiu. Essa é a frase. Então você sabe o que você faz? Vamos lá, agora momento de coaching. Ai, amor, não, calma, que ele vai Momento de cortar essa coaching. parte. Eu tenho que tirar a foto. Momento de coaching. A frase é em branco, porque você que escreve sua própria vida. É você que vai escrever essa frase. Coloca nos comentários qual que é a sua frase. Porra, lembrei. Qual? Esqueci de novo. Você tá de zoeira Não tô comigo. de zoeira. Não tô de zoeira. Então, lembrei. Papo de louco. É o seguinte, não tem problema mudar de opinião. Você pode mudar de opinião quantas vezes for, você não precisa ter vergonha. Eu acho que esse é o X da questão. A gente tava conversando esses dias sobre formas de viver, né? A gente tem uma idealização hoje da forma que a gente quer viver, segundo as pessoas que nós somos hoje. Mas a gente olha a janela fora, a gente olha e fala, nossa, da hora o jeito que esses dois aqui escolheram viver. Super daria pra gente viver dessa forma. Tá, mas essa outra forma é completamente diferente do que eu já preguei um dia na minha vida. Tá tudo bem. Você mudou de opinião e eu mudei de opinião 389 milhões de vezes. Quer dizer que você é uma pessoa pior por causa disso? Não. Quer dizer que você mudou de ideia e tá tudo bem. É a mesma coisa do sonho, né? Da ideia fixa. Então, acho que é isso. Mas você pode colocar nos comentários qual seria a sua frase de coach. Vai ser muito bom ouvir e comentar. É a prova social do meu TDAH aqui. É, isso aí. Então, agora... É isso aí, cala a boca. Vamos acabar que tem o próximo episódio? Mentira. Você que tá aqui, coloca no... Segue a Gabi agora, essa versão nova, blogueira, essa versão influencer, fitness, maromba, de autoconhecimento, talvez? Sim. De maquiagens, de maquinagens. De tudo junto então, e misturado. Segue ela aqui, ó. O perfil dela vai estar aqui. Gabriela RZ Ribeiro. Ela vai estar aqui também nos outros episódios. Então, você que gostou, comenta, curte, compartilha e se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Se você tá pelo Spotify, segue a página também, porque você não vai perder nenhum conteúdo aqui no nosso canal. Muito obrigado, foi maravilhoso estar com você nessa jornada de vida. Tenho muito orgulho de você e você sabe que a gente tá junto aí pra tudo. Tamo junto, te amo, mozão. Também te amo. Beijo. Valeu, tchau, tchau. Tchau.